Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora dar início, né, à nossa disciplina de eletrônica analógica. Afinal de contas, nós tivemos só uma aula e apenas 3 alunos compareceram. Então eu vou dar uma repassada no que foi passado nessa aula para a gente prosseguir, né, na disciplina. Conto com a ajuda de vocês, né, devido a esse problema do vírus, enfim. E vamos focar muito, estudar bastante, tirar as dúvidas. Estarei aqui disponível todas as sextas-feiras, de 20h30 a 21h30, enquanto, né, a gente estiver nessas aulas online. No AVA, mensagem particular, no fórum, pelo AVA, e no meu e-mail eu estarei disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos ver essa primeira parte. É uma parte de capacitor de acoplamento, ok? E está no capítulo 8 do Malvino Eletrônica, né? E nós vamos agora então começar a ver essa questão do capacitor de acoplamento. Ok. A figura abaixo mostra uma fonte de tensão CA conectada a um capacitor e um resistor. Como a impedância do capacitor é inversamente proporcional à frequência, daqui a pouquinho nós vamos ver, né? Nós vamos provar que a impedância capacitiva é inversamente proporcional à frequência. Continuando, o capacitor efetivamente bloqueia o sinal CC e transmite o sinal CA. Quando a frequência for suficientemente alta, a reatância capacitiva será muito maior que a resistência. Nesse caso, quase toda a tensão CA alcança o resistor. Quando usado desse modo, o capacitor é chamado de capacitor de acoplamento, porque ele acopla ou transmite um sinal CA para o resistor. Os capacitores de acoplamento são importantes porque nos permitem acoplar um sinal CA, né, de corrente alternada, a um amplificador sem alterar seu ponto quiescente. O que isso quer dizer? Basicamente, esse capacitor ele é usado para filtrar ou para separar, né? No caso, esse capacitor aqui, ele é usado para filtrar ou separar um circuito CC de um circuito CA. Por quê? Nós vamos ver mais à frente que um capacitor para uma frequência, para uma tensão de corrente alternada, ele é como se fosse uma chave aberta, certo? Com uma alta frequência. Quanto maior a frequência, menor a impedância capacitiva desse capacitor. Desculpa. Então, do mesmo modo, para uma corrente contínua, esse capacitor, no primeiro instante, ele vai começar a carregar, certo? Só que depois que ele carregar, e ele vai carregar muito rápido, porque ele não tem um resistor de carga nele, né? Ele vai ser como uma chave aberta, ou seja, não vai circular mais corrente pelo capacitor, certo? Então, o uso dele é justamente para esse, o capacitor de acoplamento, para acoplar um sinal CA e um sinal CC, ou seja, barrar um sinal CC, deixar um sinal CA passar, enfim, aí tem algumas configurações que nós vamos ver, ok? Então vamos lá. Aqui no circuito, ó, nós temos uma tensão de corrente alternada, um capacitor e um resistor. Se essa tensão de corrente alternada ela tiver uma frequência, né, alta, quanto mais alta, mais esse capacitor estará aqui, mas ele não influenciará no circuito. Por quê? A impedância capacitiva dele vai ser tão baixa que não vai ter nada aí, ele não vai alterar nada no circuito com relação à impedância do circuito, ok? Não com relação a defasagem de corrente, tensão, isso aí não. Nós estamos falando de impedância total do circuito. A impedância total do circuito, se a frequência, né, se tiver frequência, se for CA, e quanto mais alta ela for,
menos o capacitor influencia no circuito. Então nós podemos considerar que esse capacitor, na verdade, é uma chave fechada. Para o capacitor de acoplamento funcionar adequadamente, sua reatância deve ser muito menor do que a frequência. A sua reatância deve ser muito menor que a resistência na frequência mais baixa da fonte CA. Por quê? Por exemplo, se a frequência de fonte CA variar de 20 Hz a 20 kHz, o pior caso ocorre quando a frequência é de 20 Hz. Por quê? Vamos lá, pessoal. Suponhamos que eu tenho uma frequência de 10 Hz, ok? Nós temos aqui a fórmula de reatância capacitiva, ok? A reatância capacitiva ela é o inverso de 2π vezes frequência vezes capacitância. Isso quer dizer que quanto maior a frequência, menor vai ser a impedância capacitiva. Concordam? Porque está no denominador. Então vamos dar dois exemplos aí, para a gente ver se isso é verdade mesmo. Vamos inserir uma fórmula. Ok. Vamos fazer aqui, o caso de um XC igual, eu falei 10 Hz, não é isso? 1 sobre 2 beleza, 2π FC. E nós temos que a frequência é 10 Hz. Então, o 10 vai multiplicar com 2 aqui, vai virar 20 πC. Ok? 1 sobre 20 πC. Se a gente calcular isso aqui, 1 sobre 20 π, vamos ver aqui, 1 sobre 20. Nós vamos ter 0,05. Então, isso aqui ficaria para nós 0,05, né, que eu acabei de calcular aqui, sobre C. Então, em uma frequência de 10 Hz, vou colocar aqui, em uma frequência de 10 Hz, a nossa reatância capacitiva é 0,05 sobre o capacitor. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa agora para uma frequência de 1 kHz. Então, aqui, para a nossa frequência de 1 kHz, nós temos que, a mesma coisa, a reatância capacitiva, né? Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais fácil de ver. Nós temos que a reatância capacitiva é igual ao inverso de 2π FC. E agora nós vamos trabalhar com 1000 Hz, ou seja, 1 kHz. Então, 1000 vai multiplicar aqui, vai ficar 2000 πC. Agora eu vou dividir 1 sobre 2000 vezes π. Ok. Deu aqui um resultado de 0,0002. Então a reatância capacitiva nesse caso vai dar 0,0002. Olha a diferença aqui, pessoal. Está claro aqui, que numa frequência menor, a minha impedância capacitiva vai ser maior, né? O 0,05 sobre C é muito maior do que 0,0002 sobre C. Então, isso significa que, sempre que eu tiver uma faixa de frequência, o meu pior caso num capacitor de acoplamento é quando essa frequência estiver com menor valor. Então, nesse caso aqui que ele pediu para a gente, que a CA vai variar de 20 a 20 kHz.
Se nós calcularmos aqui 20 Hz e 20 kHz, 20 kHz vai dar uma reatância capacitiva mínima, perto de 20 Hz. Então, o pior caso sempre vai ser o menor. Quando tiver questões, quando você for projetar um capacitor de acoplamento que tiver uma faixa, a pior frequência, né, a frequência que você tem que tomar cuidado, será sempre a menor, ok? Anota aí, sempre, sempre, sempre a menor. Vou colocar aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Observação. Pegar sempre a menor frequência. Ok? Então, beleza. Como sabemos, a reatância capacitiva é calculada através da equação acima, onde a variável frequência está no denominador. Sendo assim, quanto menor a frequência, maior a reatância capacitiva. E mais o capacitor irá interferir negativamente no circuito. É justamente isso que eu acabei de explicar, né? Então, o projetista, no caso, irá escolher um capacitor cuja reatância a 20 Hz seja muito menor do que a resistência. Vamos lá. Nesse circuitinho aqui, ó, eu vou projetar no capacitor de acoplamento. Ok. E a faixa de frequência é de 20 a 20 kHz, como nós vimos aqui. Ou seja, eu vou pegar a menor frequência, porque é o meu pior caso. Então, eu vou trabalhar com 20 Hz. Então, em 20 Hz, a reatância capacitiva desse capacitor tem que ser muito menor do que a resistência da carga ou do resistor que está em série com ele. Por quê? Porque se eu tiver uma reatância capacitiva muito menor em C, ela praticamente não vai interferir no meu circuito. Agora, se eu tiver uma reatância capacitiva no mesmo valor de R, da resistência que está em série, isso vai interferir muito no meu circuito. Vai ter uma queda de tensão aí. E eu não quero que tenha uma queda de tensão. Eu não quero que o circuito, né, seja interferido na impedância total do circuito. Eu quero apenas que esse capacitor filtre para mim, acople CC, corrente contínua, CA, corrente alternada. Então, o que eu vou fazer? Mas aí vocês me perguntam, quanto menor? Quanto a impedância, a reatância capacitiva, deverá ser menor do que R? Aí nós viemos aqui para outra fórmula. O XC ele tem que ser igual a 0,1 R. Isso significa o quê? Que a reatância capacitiva tem que ser 10 vezes menor do que a resistência. Certo? Em outras palavras, a reatância deve ser 10 vezes menor do que a resistência na frequência de operação. Né? No pior caso, que é qual? A menor frequência. Beleza. Então, o que nós vamos ver e provar se realmente, se XC for 10 vezes menor do que R, se ela vai interferir pouco no circuito. Nós sabemos que a impedância total de um circuito é igual à raiz quadrada da resistência ao quadrado mais a reatância capacitiva ao quadrado. Por que isso aqui, pessoal? Vocês lembram lá do triângulozinho, que a reatância capacitiva ela é 90 graus e que a resistência ela está sobre o eixo X? Então, você não pode simplesmente somar. Isso não é uma soma linear. Você tem que tirar a hipotenusa desse, né? Que vai ser a resultante desse circuito. Lá em circuitos 2. Então, para a gente calcular a impedância total do circuito, né? Ela vai ser raiz quadrada de R ao quadrado mais XC ao quadrado. Quando nós fazemos a substituição, no pior caso, né? Dos 20 Hz, a gente vai ter que, vamos colocar aí, no pior caso, no caso aqui, é se ela for no mínimo 10 vezes menor. Ela pode ser menor ainda, não tem problema. Ela tem que ser no mínimo 10 vezes menor. Esse é o pior caso aqui para a gente escolher a reatância capacitiva. Então, nós vamos substituir, Se Z é igual a R2, eu só repeti o R2, mais, aqui eu falei que XC é
Vamos colocar ele igual a 0,1, que é o pior caso. Então vai ser, ó, 0,1r ao quadrado. Então nós vamos ficar aqui com raiz quadrada de r ao quadrado, só repetir, mais 0,01r ao quadrado. Simplesmente elevei esse termo ao quadrado. Ok? Fiz a soma, porque a incógnita é igual. Fiquei com raiz quadrada de 1,01r ao quadrado. Tirei a raiz quadrada disso e deu 1,005r. Olha, a diferença da impedância do circuito praticamente não mudou. Por quê? Se meu R ele é igual a 1, com o capacitor 10 vezes menor, o meu R virou 1,005R. É pouca, né, na verdade, diferença. Então, isso aqui para nós é desprezível. Então, essa é a situação ideal nesse caso, né? Que o capacitor interfira o mínimo possível na impedância total do circuito. E nós acabamos de provar que, se eu usar um capacitor com reatância capacitiva 10 vezes menor do que a resistência, ele será desprezível. Beleza? Então, na verdade é o seguinte, nós tratamos um capacitor como uma chave fechada em CA, porque eu tenho frequência, então o capacitor está carregando, descarregando, carregando, descarregando. Então está havendo uma passagem de corrente elétrica pelo capacitor, né? Ou no caso, não tem uma passagem, mas eu tenho uma carga e uma descarga no capacitor. Então eu tenho a corrente elétrica circulando no circuito. Em uma corrente contínua, esse capacitor vai carregar e simplesmente a corrente vai parar de circular sobre ele. Então, no caso da corrente contínua, o que eu tenho é um circuito aberto. Isso aí a gente tem que lembrar. Toda vez nós fomos projetar um circuito, um capacitor para corrente contínua, ele vai carregar e vai fazer como se fosse uma chave aberta. E para corrente alternada, ele vai ser um componente ali que estará trabalhando, ou seja, uma chave fechada. Assim nós vamos considerar no acoplamento, no capacitor em acoplamento. Então aqui, ó, quando eu estou com uma fonte CA, o capacitor tem praticamente um curto, certo? Quando eu estou com fonte CC, esse aqui abriria, né? Seria um circuito aberto. Então aqui, ó, para análise CC, o capacitor é uma chave aberta. Para análise CA, o capacitor é uma chave fechada. Ponto. Tranquilo, né? Então, beleza. Agora, nós vamos fazer um exercício, né? Para exemplificar isso aí. E tem a lista de exercícios também lá no portal, que eu vou colocar lá para vocês fazerem essa lista também. Tem alguns exercícios de capacitor de acoplamento, vai dar para fixar legal, beleza? Então, agora eu vou começar a resolver essa questão para a gente entender. Olá pessoal, nós vamos resolver o exercício 1 de capacitor de acoplamento. Este exercício, certo? Então, vamos ler o exercício primeiro. O capacitor de acoplamento faz a passagem de um sinal de um ponto a outro. Tais capacitores de acoplamento são colocados entre o sinal de entrada e o circuito de polarização do transistor. Considere o circuito simplificado da figura a seguir, em que a resistência de Thevenin é igual a 5 kΩ, a resistência de carga 10 kΩ e que ele está operando na faixa de frequência audível de 20 a 20 kHz. Como nós estudamos, né, para o exercício, quando a gente vai fazer um exercício de capacitor de acoplamento, a gente sempre pega a pior situação. Nesse caso aqui, ó, a pior situação é a de menor frequência. Então a nossa frequência vai ser igual a 20 Hz. Ok? Porque a reatância capacitiva ela dará um valor maior em 20 Hz do que em 20 kHz. Beleza, então eu já peguei a frequência, eu também sei o circuito, né? Eu tenho esse circuitinho aqui, ó, de 5K e de 10K. E agora nós vamos fazer o exercício.
Ok? Vamos lá. No circuito nós vemos que, nesse circuitinho aqui, ó, vou redesenhar ele aqui. Nós temos uma fonte com sinal, né, VCA. Nós temos um resistor RTH de 5 kΩ. Nós temos o capacitor de acoplamento e nós temos também o resistor de carga, que vale 10 kΩ. Então, beleza. Esse aqui é o nosso circuito, ok? Aqui nós podemos ver que a impedância total desse circuito vai ser a soma do resistor, mais a soma do capacitor, mais a soma do resistor de carga, porque os três estão em série. Então, nós vamos pegar e transformar esses dois resistores em um só, correto? Que será toda a carga resistiva em série com o capacitor. Então eu simplesmente pego aqui e transformo isso num capacitor só. Então o R total do circuito vai ser igual a RTH mais RL. Eu tenho o valor de RTH, que é 5K, mais 10K. R total é igual a 15 kΩ. Então esse é o R total do circuito equivalente do nosso amplificador, né? E como nós estudamos, nós teremos que ter um capacitor com a reatância capacitiva 10 vezes menor do que a resistência total, ok? Então essa é a nossa resistência total. O máximo que eu vou poder ter de reatância capacitiva, né, o meu XC, vai ser 0,1 vezes RT, ok? Então meu XC vai ser 0,1 vezes 15 kΩ. Meu XC é igual a 1,5 kΩ. Então o que eu tenho? Qual é a reatância capacitiva máxima? Então o XC tem que ser menor ou igual a 1,5 kΩ, para não interferir negativamente no meu circuito, ok? Então, já que eu calculei a minha reatância capacitiva máxima, agora fica simples, né? Eu vou calcular qual vai ser meu capacitor que eu devo usar para essa reatância capacitiva, ok? Para isso, eu vou usar a fórmula de reatância capacitiva, que é XC é igual ao inverso de 2π vezes F vezes C. XC é igual... O XC que eu tenho, né, na verdade, então XC nós acabamos de calcular 1,5 kΩ. Atenção aqui, pessoal, aqui é 1,5 kΩ. 1,5 kΩ é igual a 1 sobre 2 vezes π, vezes qual frequência que eu vou usar? Na pior situação, sempre a menor frequência. Nós anotamos aqui, ó, 20 Hz. Então, voltando aqui, a reatância capacitiva dele vai ser 1,5 kΩ. E nós temos que descobrir o C. O F nós já temos, que é 20 Hz, vezes C. Ok? Então nós vamos passar para cá, né? Isso tudo multiplicando, ó. Nós temos que 1,5K, só calcular aqui, 1,5 expoente 3, vezes 2, vezes 20, e vezes o π. Deu aqui que capacitor é igual a 1 sobre 188,495 vezes 10 a 3. Isso aqui vai me dar um capacitor de... só fazer o inverso agora, né? 5,3 microfarad. Então, o meu capacitor vai ser de 5,305 microfarad. Pronto, nosso exercício estava pedindo isso, né? A partir do contexto do circuito apresentado, calcule o valor mínimo do capacitor aqui, ó.
A partir do contexto do circuito apresentado, calcule o valor mínimo do capacitor e assinale a alternativa correta. Né? Não tem alternativa aqui no caso. Resposta: o capacitor é de 5,03 microfarad. Faraday. É o menor valor de capacitância para que a frequência de corte do filtro passa baixa seja 20 Hz. Ou seja, buscamos o valor comercial mais próximo para que os sinais de 20 Hz passem pelo capacitor sem causar distorção. Beleza, nós calculamos o nosso capacitor, ok? Pela fórmula aqui, ó, que nós vemos da reatância capacitiva, eu sei que o máximo que o XC pode ir é 1,5. Esse valor ficando menor do que isso não tem problema, porque se ele ficar menor, ele vai influenciar menos ainda no meu circuito. Então o XC é menor ou igual a 1,5, ok? Para eu ter um capacitor, uma reatância capacitiva menor do que 1,5, pela fórmula aqui, obviamente, nós teremos que ter um capacitor maior. Quanto maior o capacitor, já que ele está no denominador, menor vai ser XC e melhor vai ser para mim no circuito, ok? Então por isso que esse capacitor aqui, ó, é mínimo. Então o capacitor tem que ser, tem que ser maior ou igual, aqui, ó, deixa eu escrever aqui embaixo. O capacitor tem que ser maior ou igual a 5,305 microfarad. Então eu vou procurar, né, qual o valor comercial mais próximo desse valor encontrado. Então suponhamos que seja 6 microfarad, posso usar. 7 microfarad, posso usar. 5 microfarad e meio, posso usar. 20 microfarad, posso usar. Não tem problema. Eu só não posso usar nenhum capacitor abaixo de 5,305 microfarad. Porque se isso acontecer, eu vou estar aumentando o meu XC e vou estar atrapalhando mais ainda o meu circuito. Ok? Então é isso aí, pessoal. Nós temos aí mais 3 exercícios, né? São eles. Repito o exercício anterior com RTH igual a 8 e 12. Então nós vamos mudar nossos resistores, né? E uma frequência de corte mínima 50 Hz. Também vou mudar a minha frequência mínima. Aqui nós temos outro, calcule o valor de corte do circuito, idêntico ao nosso, né? Só resolver aí. E aqui também nós temos outro circuito que não precisa desse RL. Temos um circuito equivalente de um amplificador, simplificado por TH, que tem ganho de 500, né? Ou seja, a tensão de saída multiplicada em relação à entrada pelo ganho. A tensão de entrada é 10 mV. Então aqui, ó, se eu tenho a tensão de entrada e eu tenho ganho, obviamente eu tenho a tensão de saída, ok? Calcule o valor do capacitor que deverá ser usado para o acoplamento. Qual a potência dissipada no resistor, sabendo que ele drena do circuito 25 mA. Ó, eu tenho a tensão de saída, certo? Como? Tensão de entrada vezes o ganho de 500. Eu tenho a corrente, 25 mA. Se eu tenho tensão em corrente, eu posso calcular a resistência. Se eu calculei a resistência aqui, eu consigo calcular resistência total. Se eu tenho resistência total, eu consigo achar meu capacitor. Beleza? Deixei a dica aí para vocês. Resolvam para mim esses 4 exercícios para a gente prosseguir aí agora com amplificadores de tensão. Ok? Valeu! Olá, pessoal. Então, nós fizemos o exercício, né, de capacitores de acoplamento. E agora nós vamos passar para a parte de amplificadores de tensão. Os amplificadores básicos são formados por transistores em diversas configurações e usos específicos, cada qual com as suas características. Ok, o que é um amplificador de tensão? Na verdade, isso aí já está implícito, né? É autoexplicativo. Ele amplifica um sinal de tensão. Então, você tem uma tensão em pequena escala ou uma tensão em média escala e você quer amplificar essa tensão. Exemplo de usos. Para
por exemplo, um sensor de temperatura termopar. Um sensor de temperatura termopar, ele gera um sinal muito baixo, na ordem de microvolts. E para eu tratar esse sinal, né, eu tenho que amplificar esse sinal para jogar, por exemplo, no microcontrolador, na porta de um microcontrolador. Então, eu lanço mão desse artifício de quê? De usar um amplificador de tensão, né, para aumentar esse sinal, né, para esse sinal ficar legível, vamos colocar assim, para um microcontrolador ou para outro circuito. Outro exemplo, quando vocês vão fazer um exame lá, eletrocardiograma, eletroencefalograma, que o pessoal coloca os eletrodozinhos na cabeça, no coração. Então, é porque os seus músculos, né, eles trabalham com pequenos sinais elétricos, também na ordem de microvolts, milivolts, muito pequenos. Isso aí necessita ser amplificado para ser trabalhado, né, para se tornar um dado a ser trabalhado. Ou seja, você precisa de um valor de tensão mínimo, né, para que você possa tratar esses dados. Beleza? Outro uso, né, outra função do amplificador de tensão, seu som, correto? Quando você compra um CD ou está ouvindo um MP4, ninguém compra CD mais, né? Mas quando você está lá no streaming, lá no Deezer ou né, em qualquer um desses sistemas aí, você tem um pequeno sinal que vai, né, chega no seu smartphone e seu smartphone joga numa saída de fone de ouvido, que é uma tensão bem pequena. Ah, mas eu não quero trabalhar com fone de ouvido. Tudo bem, eu posso ligar esse sinal em uma caixa amplificadora, né? Que hoje em dia também é possível ligar por Bluetooth, então fica tudo digitalmente, eu não tenho necessidade da eletrônica analógica. Porém, suponhamos que eu tenho uma caixa amplificada que não tem Bluetooth, ela tem somente entrada P2. Então, mais uma vez, essa caixa vai pegar o sinalzinho embaixo, né, que era para um fone de ouvido, e vai amplificar para jogar no alto-falante, beleza? Então, esses aí são alguns dos usos do amplificador de tensão. Tem N utilidades, né? Nós temos o amplificador de corrente, que obviamente é um transistor, né? Que entra uma corrente de base, X, e essa corrente é amplificada, né? Por tantas vezes, ou alfa vezes, né? Que é o ganho do meu transistor. Então, a corrente de base vezes alfa é igual a corrente coletor-emissor. Então, meu amplificador de corrente é um transistor. E no caso do meu amplificador de tensão, eu posso usar um transistor para também amplificar a tensão, certo? Então vamos lá. Os amplificadores mais básicos são formados por transistor em diversas configurações e usos específicos. Por que os mais básicos são formados por transistor? Porque existem muitos circuitos integrados que fazem amplificação, que têm essa função. Dentro desses circuitos integrados, nós temos vários transistores, enfim. Por exemplo, amplificador operacional, que será o tema da nossa próxima, da nossa próxima matéria. Primeiro, nós vamos ver amplificador de tensão por transistor e depois nós vamos ver amplificador operacional. Beleza? Sua principal função é amplificar e modular sinais de baixa tensão, né, de tensão baixa, como, por exemplo, os gerados por um termopar, na casa de microvolts. Sinais de tensão de baixa amplitude. Ok. É aquilo que eu falei, né? No termopar aí, no caso, qualquer sensor que gere uma tensão muito baixa, nós temos que amplificar esse sinal. Os circuitos amplificadores têm dois tipos de alimentação, sendo a fonte corrente contínua para a potência de saída e o sinal de entrada, que pode adquirir qualquer polaridade. Na verdade, nós não podemos chamar o sinal de entrada de alimentação. A função dele não é alimentar o circuito, correto? A função dele é mostrar para o circuito o que deve ser amplificado. O que realmente amplifica o sinal é a corrente contínua, a fonte corrente contínua, correto? Aqui nós temos os tipos de amplificadores, né? Que basicamente nós temos 4 principais, né? Que nós vamos
ver aqui. Um amplificador de coletor comum. Por que ele é um amplificador de coletor comum? Olha aqui o coletor do transistor. Está indo sem resistor. Ok? Então o coletor do transistor aqui no caso está com VCC, em comum com VCC. Ok? Então, para me lembrar, amplificador de coletor comum é aquele que tem o coletor ligado diretamente a algum terminal. No caso aqui, o VCC. Aqui o emissor tem resistor, a base tem resistor, correto? Vamos lá. Amplificador de base comum. Obviamente, se o amplificador de coletor comum é aquele que tem o coletor ligado diretamente a algum ponto de sinal, o amplificador de base comum também. Aqui, ó, a base dele, esse é o mais fácil, né, de ser identificado. A base dele é ligada diretamente no terra, ou seja, eu não tenho resistor nenhum aqui na base. Então, esse é um amplificador de base comum. Nós também temos um amplificador de emissor comum. Mais uma vez, obviamente, o emissor dele está ligado a algum sinal. Só um minuto, pessoal. Beleza. O amplificador dele está ligado em algum sinal diretamente, sem resistor. Ó. Então, aqui, ó, o transistor está aqui e o terminal emissor do transistor está ligado ao terra. Ou seja, esse é um amplificador de emissor comum. E nós temos um outro tipo de amplificador, que é um amplificador polarizado por divisor de tensão. O que é isso? Olha, ele não tem nenhum terminal comum. Todos os terminais deles têm um resistor, tá vendo? Ele é composto aqui por polarização por 4 resistores, que é o resistor de coletor, o resistor de emissor e R1, o R1 e o R2, que são os resistores que fazem a polarização do transistor por divisor de tensão, certo? Então, esse transistor, esse amplificador, esse transistor desse amplificador é polarizado por essa divisão de tensão entre R1 e R2, beleza? Esse tipo de amplificador, ele tem um ponto quiescente. Daqui a pouquinho a gente vai ver, para quem não lembra o que é o ponto quiescente, estável, né? Portanto, ele é um amplificador mais utilizado, né? Com transistor, um dos mais utilizados. Então, é o que a gente vai dar ênfase no nosso estudo aqui, ok? Aqui, ó, vamos olhar aqui um circuito amplificador PDT. Nós temos aqui uma fonte de tensão alternada, que nada mais é do que o sinal a ser amplificado. Nós temos aqui, ó, o velho conhecido nosso aí, ó, capacitor de acoplamento. Beleza? Nós temos outro aqui, ó. O que é esse cara aqui, ó? Capacitor de acoplamento também. Então, nós temos um capacitor de acoplamento na entrada e um na saída do circuito. Esse aqui é a minha carga. Então, aqui eu entro com o sinal, né, de pequenas proporções, e esse sinal é amplificado por esse sistema de transistor, correto? E eu tenho a saída desse sinal aqui, ó, no coletor do transistor. Aqui é minha RL, ou minha carga. E aqui está a minha fonte VCC, que é aqui polariza o transistor para ele fazer essa amplificação de sinal. Ok? Então, basicamente, o meu circuito é esse. Vamos passar para o funcionamento de um amplificador com transistor, né? Bem, para entendermos o funcionamento dos circuitos amplificadores, usaremos o amplificador com polarização de base. Então aqui ele está só mostrando como ele polarizou o transistor. Polarização simples, né, pessoal? Ele simplesmente fez uma queda de tensão aqui. Essa é a configuração mais simples de polarização de qualquer transistor, né? E essa corrente de base, ela é amplificada aqui em VCE e o sinal também é amplificado, porque ele vai pegar aqui, ó, o sinal de saída entre esse RC e o coletor. Então esse sinal vai depender da
tensão que ficar entre os terminais coletor e emissor. Ou seja, a minha tensão nessa malha, ela vai ser a tensão que fica em cima do RC, que é diretamente proporcional à corrente, e vai depender da tensão que fica em VCE. Ou seja, aqui tem 30 volts. Se o meu VCE fica com 15 volts, né? Se o meu transistor fica com 15 volts, vai sobrar 15 volts para o RC. Portanto, esse terminal aqui terá 15 volts. Beleza? Polarização simples de transistor. Tá, a figura abaixo mostra como conectar os componentes para se montar um amplificador. Primeiro, capacitor de acoplamento. Tá aqui, capacitor de acoplamento de entrada. Capacitor de acoplamento de saída. Nosso transistor polarizado, como nós vimos. Beleza? É ligado entre a fonte CA e a base. Como o capacitor de acoplamento está aberto para corrente contínua, a corrente CC na base é a mesma ou com ou sem capacitor e a fonte CA. Beleza. Mais para frente nós vamos explicar esse conceito aí. Do mesmo modo, um capacitor de acoplamento é ligado entre o coletor e o resistor de carga, ou seja, a minha saída, né? Como esse capacitor está aberto para corrente contínua, a tensão CC do coletor é a mesma com ou sem o capacitor e o resistor de carga. O que isso quer dizer, pessoal? Esses capacitores aqui, ó, nós vimos lá em capacitor de acoplamento que um capacitor para corrente contínua, ele é uma chave aberta, correto? E como ele é uma chave aberta, essa corrente contínua não vai passar nem para o lado da fonte corrente alternada, pois ela vai ficar aqui, ó, né? Ela vai ser barrada aqui, ó, porque o capacitor é uma chave aberta para corrente contínua. E também não vai passar para a minha carga, ou seja, ela não vai na saída. Então essa tensão aqui, ela é puramente para polarizar o transistor. Ela vai ficar presa aqui nesse meio do transistor, beleza? Já a corrente alternada, ou sinal alternado, o capacitor é uma chave fechada. Então ele vai sim passar por aqui, vai chegar na base do transistor, vai ser amplificado e vai ir até a minha saída no resistor de carga. Beleza? Basicamente foi isso que ele falou. A ideia principal que o capacitor de acoplamento evite que a fonte CA e o resistor de carga mudem a localização do ponto quiescente. Então, esse capacitor de acoplamento, ele ajuda que nós não tenhamos, não mudamos esse ponto quiescente do transistor, porque isso para nós não vai ser interessante nessa configuração, né, que nós queremos. Mais para frente vai ficar bem claro isso aí. Ó, vamos lá, de novo. Na figura abaixo, a fonte CA é de 100 microvolts. Como o capacitor de acoplamento é um curto para CA, toda a tensão CA da fonte aparece entre a base e o terra. Vamos analisar o que ele diz para nós. Ó. Eu tenho aqui o meu circuito amplificador. E eu tenho aqui a minha corrente alternada, aqui, ó, CA. Tá certinho. Então, essa corrente alternada passa pelo capacitor, pois o capacitor é uma chave fechada para corrente alternada. Ele chega até na base. Então, aqui na base do transistor, eu tenho a componente CA, certo? Esse sinal CA aqui passou direto no capacitor e está aqui entre a base e o terra, ou o emissor. Beleza? Essa tensão CA produz uma corrente CA na base que é somada à corrente CC já existente na base. Vamos ver. Ó, quando nós polarizamos o transistor, a corrente CC chegou aqui, ó. Correto? Então, aqui na base desse transistor, eu tenho duas componentes, uma CA e uma CC, ou seja, uma de corrente alternada, que é o meu sinal, e uma de corrente contínua, que é a minha polarização do transistor. Ok? Em outras palavras, a corrente total na base terá uma componente CC e uma CA. É o que a gente falou. Essas componentes, esses sinais, serão somados, né? Aqui, ó, a figura abaixo ilustra essa ideia. Uma componente CA é superposta ou sobreposta a um componente CC. No semiciclo positivo, a corrente CA da base é somada aos 30 microamperes da corrente CC. Então aqui, ó, quer dizer que nesse projeto aqui, eles... Não está aqui não, mas o que quer dizer é isso. Nós temos 30 miliamperes
30 microamperes entrando na base CC. E nós temos uma corrente CA alternada, que ora é positiva, ora é negativa. Então, o que acontece? No semiciclo positivo, a corrente CA da base é somada aos 30 microamperes da corrente CC, e no semiciclo negativo, ela é subtraída. Tá, aqui nós temos o gráfico. Ó. Se eu tivesse só componente contínua, eu teria só uma constante aqui, ó, 30 microamperes. Como eu tenho a componente alternada, o que acontece? Elas se somam, vai até aqui em cima, desce, vai até aqui embaixo, sobe. Então, esse sinal vai sendo somado, subtraído, somado, subtraído. Então, ele acaba se tornando um sinal alternado. Ok? Esses 30 microamperes, a única coisa que eles fazem é deslocar essa corrente aqui, essa tensão alternada, para cima. 30 microamperes para cima. Beleza? A corrente CA na base produz uma variação amplificada da corrente na corrente do coletor, em virtude do ganho da corrente. Se eu tenho uma corrente alternada aqui na base do meu transistor, obviamente eu vou ter uma saída também de corrente alternada entre o meu coletor e o emissor, certo? Do mesmo jeito que ele vai receber esse sinal aqui na base, ó, ele vai amplificar esse sinal e jogar esse sinal lá entre coletor e emissor. Na figura 8.3b, que é a de baixo, a corrente do coletor tem um componente CC de 3 mA. Por que, pessoal? Que ela vai ter um componente CC de 3 mA. Vamos voltar lá no circuito. Ó. O nosso transistor aqui tem um beta, ou seja, tem um ganho de 100. Se eu estou entrando aqui com 30 microamperes, eu vou multiplicar esse 30 microamperes por 100, beleza? Então, ó, vou pegar aqui meus 30. Vou pegar aqui meus 30. Não. Menos 6. Vamos esquecer essa calculadora aqui. Eu vou pegar a minha aqui. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou pegar a minha. Vamos lá, pessoal. Peguei minha calculadora aqui, ó. Então, aqui, ó, se eu tenho 30 microamperes, ou seja, 30 expoente menos 6, eu vou multiplicar isso aí por 100 e eu vou ter 3 expoente menos 3, ou seja, 3 miliamperes. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho os 3 miliamperes, que nada mais é do que os 30 microamperes vezes o ganho de 100, certo? A corrente CA do coletor será superposta ou sobreposta a ela. Como a corrente do coletor amplificada circula pelo resistor de coletor, ela produz uma variação de tensão no resistor de coletor. Quando a tensão é subtraída da tensão de alimentação, obteremos a tensão do coletor mostrada a seguir. Tá. O que acontece? Eu vou ter uma corrente aqui amplificada de 3 mA para mais e para menos. Beleza? Quando eu pego meu circuito aqui, o que é essa corrente de 3 mA? É a corrente que está passando sobre o RC. E essa corrente vai ser variável para mais ou para menos. Quando ela variar para mais, ou seja, quando a corrente for maior, o meu resistor RC terá uma queda maior. Então, a minha tensão de saída vai ser menor. E quando essa corrente variar para menos, ou seja, quando ela for menor, a minha tensão, a minha queda de tensão no RC vai ser menor e a tensão que sobra aqui para a minha saída vai ser maior. Então, daí nós já tiramos um conceito, que o meu sinal de entrada, ele é o inverso do meu sinal de saída, certo? Ele é amplificado, porém ele é invertido. Quando eu tenho um sinal, um semiciclo positivo na entrada, eu tenho um semiciclo negativo na saída, e vice-versa. Beleza? Então, isso aqui, ó, é a tensão
no RC. Aqui, ó. Quando eu tenho aqui uma corrente positiva na entrada, eu tenho aqui, ó, uma tensão negativa na saída. E essa tensão, ela está deslocada de acordo com a tensão contínua. Esse é o papel. Aqui, ó, a explicação. Novamente, um componente CA é superposto a um componente CC. A tensão no coletor varia senoidalmente, acima e abaixo de 15 volts. E ela é deslocada pela tensão CC de alimentação, né? De novo, aqui é uma componente, são duas componentes. A tensão de alimentação CC e o sinal CA amplificado. Além disso, a tensão CA do coletor é invertida, 180 graus defasada em relação à tensão de entrada. Então, isso aqui é aquilo que a gente falou, né? Como eu estou pegando a tensão que sobra para o circuito, quando a corrente é maior, sobra uma tensão menor para o meu circuito. Por quê? A maior tensão ficará em cima do RC. E vice-versa. Quando a minha tensão é menor, ou a minha corrente é menor, desculpa. Quando a minha corrente coletor-emissor é menor, eu vou ter uma queda em RC menor e vai sobrar mais tensão para esse circuito. Então, ó, aqui nós temos todos os sinais. Ó. Aqui nós temos o sinal alternado. E esse sim é zero. Passa pelo capacitor, né, porque é um sinal alternado. Chega aqui, ele é somado ao sinal de VCC que polariza o transistor. Ó. Ele é somado a esse sinal. Ele é amplificado e invertido. Então, aqui nós temos a inversão desse sinal. E somado também a tensão CC aqui, ó, de polarização. Porém, quando eu passo nesse outro capacitor de acoplamento, o que eu tenho? Esse componente CC aqui, ó, o VCC, vai ser filtrado novamente. Ou seja, o VCC não vai passar daqui. O que vai passar daqui vai ser só o VCA. O VCA, no caso. Então, aqui eu tenho um sinal puro. Eu tenho um sinal amplificado com relação à entrada, sem nenhum deslocamento para cima ou para baixo. Beleza? Um amplificador com polarização da base tem um ponto Q instável, ou seja, ele tem um ponto quiescente estável. Então, ele não é muito utilizado como amplificador. Nós usamos ele apenas para demonstrar o funcionamento de um amplificador de tensão. Geralmente, usa-se o PDT ou PEFD. Para os nossos estudos, nós vamos usar o amplificador PDT, que é um amplificador por divisão de tensão, né? Que é aquele que nós vimos aqui, ó, nos tipos de amplificadores. Esse cara aqui, ó. Nós vamos utilizar ele para o nosso estudo. Por quê? Ele tem o ponto quiescente do transistor estável. Inclusive, eu posso até substituir transistor, que o meu ganho vai ser o mesmo. Nós vamos ver que o ganho nesse circuito depende apenas do meu VCC. Então, eu não dependo de ponto quiescente de transistor, eu não dependo de beta de transistor. A temperatura que faz o beta variar, para mim, ela não vai, né, ter efeito nenhum na minha saída. Então, esse circuito ele é bem mais estável e é o que nós vamos usar para entender, né, o que nós vamos projetar, nós vamos calcular mais para frente. Beleza? Tá. Vamos entrar agora em ganho de tensão. O que é o ganho de tensão? O ganho de tensão de um amplificador é definido como a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Tá. Gente, quando eu tenho um ganho em um transistor ou em um amplificador de tensão, isso significa que a minha entrada ela é multiplicada por algum ganho, certo? Mas esse ganho pode também ser negativo, ou seja, pode ser uma perda. Não tem problema. Uma atenuação de sinal, né? Mas no nosso caso aqui de amplificador de tensão, nós sempre vamos ter um ganho positivo, pois nós estamos elevando o sinal. Então isso quer dizer que se eu entro com um sinal X e eu tenho um amplificador entre esse sinal e a saída, o meu sinal X vai ser multiplicado por um ganho A.
certo? Então, se o meu ganho for 10 e eu entrei com 1 volt, obviamente eu vou ter 10 volts na saída, porque eu vou pegar o meu 1 volt de entrada e multiplicar pelo ganho, correto? Aqui, ó, ele simplesmente remanejou essa fórmula. O que ele fez? Eu acabei de falar que a minha tensão de saída é igual o ganho vezes a entrada. Aqui, ó. Ele só passou dividindo, ó. Ou seja, o ganho de um circuito é dado pela tensão de saída sobre a tensão de entrada. Em outras palavras, o que essa fração aqui nos mostra? Quantas vezes a saída é maior do que a entrada? Simplesmente isso, certo? V de saída, ou tensão de saída sobre a tensão de entrada, me diz quantas vezes a minha tensão de saída é maior do que a minha tensão de entrada. Aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, se medirmos a tensão CA na carga de 50 mV com a tensão CA de entrada de 100 microvolts, o ganho de tensão é muito simples, pessoal. Peguei aqui, o ganho é igual a saída dividido pela entrada, ou seja, o ganho é 500. O que aqui isso me diz? Que a minha saída é 500 vezes maior do que a minha entrada. Aqui, ó. Isso diz que a tensão CA na saída é 500 vezes maior do que a tensão de entrada. Nós temos dois exemplos aqui também. Nós temos aqui um circuito amplificador, que ele é simbolizado por esse triângulo. Nós temos uma entrada e uma saída. Um sinal de entrada de 2 mV e um ganho de 200. Então, aqui de cara eu posso ver que o meu sinal de entrada é 2 mV, ele vai ser amplificado em 200 vezes. Então, a minha tensão de saída é igual o ganho, que é 200, vezes 2 mV, que me dá um resultado de 400 mV, que é 200 vezes maior do que a minha entrada. Embaixo eu tenho outro circuito amplificador, né? Aqui nesse caso eu não tenho a entrada, eu tenho apenas o ganho e a saída. Então eu sei que a minha entrada ela é igual a tensão de saída sobre o ganho. Então tem que 7,14 milivolts, que é 350 vezes menor do que a minha saída, pois esse circuito é um amplificador, beleza? Então é isso aí, pessoal. Aqui nós vamos começar a fazer os exercícios, né, de análise, os cálculos, e nós vamos começar a entender melhor o funcionamento desse circuito.